Sara, agradeço demais a sua palestra. Mais uma vez, quero reforçar aqui a importância dos temas que você traz aqui. E eu queria falar que eu venho de um campo de organizações não governamentais que trabalham com mídia. E hoje, no Brasil principalmente, existe um grande debate sobre quais são essas organizações que estão inseridas no que a gente chama de mídia. Se são empresas, se são jornais, se são revistas, se são sites, se blogs entram ou não entram nessa categoria, se influencers se entram ou não entram nessa categoria de fazer comunicação, de pessoas que fazem comunicação para a mudança social. E, para além disso, né, dessa questão do que é mídia e do que não é mídia, e de que forma a gente pode fazer financiamentos nesse sentido, né, para essas organizações, para esses coletivos e enfim, para esses grupos não necessariamente institucionalizados. A outra questão é que aqui, por exemplo, é uma instituição pública, uma universidade federal pública, que tem suas limitações, tem seus méritos, claro, né, porque tem uma grande capacidade de pessoas, né, com conhecimento, mas a gente ainda inova muito pouco no que a gente pode fazer em termos de mix de sustentabilidade das ações da própria universidade, né, para a própria universidade, dos próprios alunos. E eu queria te ouvir com base nessas duas perguntas. Obrigada. Bom, é desafio para mim, porque eu não estou certo que eu entendi bem a pergunta, a essência da sua pergunta. Mas eu acho que a segunda pergunta é como as universidades se tornam mais apoiadoras desse tipo de trabalho. É isso que você quis dizer? É a essência da sua pergunta? Bom, eu acho que as universidades, nós chamamos isso de um pipeline, ou seja, você tem que... É como se fosse um duto, né? Porque você tem que construir o duto, porque o que eu ouvi falar que aqui no Brasil não tem tantas pessoas com experiência em relação à parte empresarial da mídia. É isso que eu ouvi. Mas se isso for verdade, essas universidades são os lugares perfeitos para esse treinamento, para que você possa começar a integrar e expor também os estudantes ao empresariado da mídia, à responsabilidade da mídia. Não importa se é ONG ou é lucrativa ou não. O negócio é similar. Tudo que eu falei se aplica, essas 10 etapas se aplicam, seja lucrativa ou não, independente da estrutura. Nos Estados Unidos, a grande diferença é como você informa esse governo para tributos, né? Eu realmente acho que existe uma oportunidade para realmente treinar e educar os jovens, mesmo que não queiram. Muitas pessoas viram a cara a propaganda e marketing, eles acham que isso é bobagem, e não é por isso que você quer estar nas redes. Mas é onde está o poder, posso assegurar você. Onde está o poder?
o dinheiro, dizem, siga o dinheiro, né? Então, se o seu coração não está nisso, eu nunca pensei, bom, eu ainda adoro o lado do conteúdo, adoro escrever e contar histórias, eu acho que é poderoso. Mas eu me apaixonei pelo lado empresarial e realmente eu percebi que existe uma arte. E não é apenas poder, mas existe realmente, é como se fosse um quebra-cabeça. E é como se é uma coisa que você tem que abraçar, se apaixonar, porque é difícil. E existem muitas empresas, não apenas negras e pardas, existem muitas brancas, empresas brancas nos Estados Unidos que faliram porque não entenderam com o modelo do negócio. É difícil, muito difícil. Mas eu acho que o treinamento é muito importante. E eu não estou segura se eu entendi bem a sua outra pergunta. Você pode explicar outra vez? Explicar um pouquinho mais na essência? Posso sim. Existem algumas iniciativas no Brasil de estudos que tentam mapear a mídia brasileira. Algumas deixam de lado, por exemplo, blogs e influencers, dizendo que com a justificativa de que não seriam integrantes de mídia, integrantes de produtores de conteúdo, né? Eu queria te ouvir se há uma diferença, se você enxerga essa diferença e se isso faz muito sentido para quando a gente analisa esse ecossistema de mídia, né? So I don't have like a direct answer, but I think that whoever is doing the mapping, quem estiver fazendo mapeamento tem que definir o que é a mídia antes de fazer o mapeamento. Portanto, porque senão fica complicado. Se a mídia é definida como, não sei, um lugar de imprensa, né, com 5 funcionários, seja lá o que for, seja qual for a definição, tem que ser claro. A mídia pode ser, por exemplo, os influenciadores das redes sociais, ou rádio, ou jornal, quem quer que seja que tenha um público. Mas o importante é ser claro sobre a definição entrando no projeto de pesquisa, para que todo mundo esteja na mesma página. Eu não sei se isso te respondeu ou não. Tem uma pergunta que está com a Carol. Tem uma pergunta aqui do YouTube, do Antônio Junião. É um querido jornalista, colega, parceiro também, de um veículo chamado Ponte Jornalismo, completa 10 anos. Então, um abraço para ele, para a equipe do Ponte Jornalismo. Ele pergunta, vocês trabalham ou obtêm receitas via leitores ou ouvintes, programa de assinaturas, subscriptions, programa de membros? Primeiramente, parabéns pelos 10 anos. Isso é muito importante. Isso é muita coisa, 10 anos.
Então, recentemente, quando eu assumi a estação de rádio em 2010, eu comecei com um programa de membros, porque eu queria ter essa receita diversificada. E então, nós temos do programa de membros de 2010 até um mês atrás. Eu fechei o programa de membros. E na verdade, foi uma decisão difícil, mas nós tínhamos lutado por anos para executar o nosso programa de membros e eu cheguei à conclusão de que a nossa organização não estava configurada para fazer esse programa de membros com excelência. Então, o nosso programa de membros custava $90 por um ano e você recebia uma camiseta e um boné e descontos para diferentes eventos e tinha todas essas coisas. E nós lutamos para cumprir a promessa, porque era uma coisa que as pessoas vinham e vinham todo mês. Então, nós tínhamos esse backlog de membros e isso criava uma má vontade. Então, nós tentamos fazer uma coisa que seja especial e empolgante, mas nós, na verdade, estamos alienando as pessoas que tentamos servir, porque nós não estamos estruturados de uma maneira que possa fazer esse tipo de trabalho bem. Então, nós tentamos tudo. Nós tentamos contratar uma pessoa específica para o programa de membros. Fizemos isso, fizemos aquilo. E isso consumia tanta energia e foco da organização, tentando fazer. E esse programa de membros, nunca chegamos além nunca tivemos mais do que 1.000 membros em 14 anos. Então, eu tive essa epifania de que tanto da nossa energia era dedicada a isso, e o que aconteceria se nós não investíssemos tanto nisso? Poderíamos usar o dinheiro usado no programa de membros para gerar mais dinheiro de outra maneira. Então, eu acho que essa é a minha experiência. Eu acho que existem outras organizações que podem fazer bem programa de membros, que podem fazer bem assinaturas. Eu acho que, digamos que uma maneira para organizações pequenas seria pay what you will, pague o que você puder, como o Guardian. Se você já for ao Guardian, ao site do Guardian, embaixo diz, você pode apoiar no seu jornalismo, então não é que você tenha que pagar $5 por mês, eles dão uma opção, mas eles basicamente estão dizendo, você pode simplesmente nos ajudar e você pode pagar alguma coisa. Então, isso é, digamos, a maneira mais fácil, sem ter que lidar com mandar coisas para as pessoas e constantemente fazer um marketing, mas fazer programas de membros e assinaturas direito, você realmente tem que assinar, investir na infraestrutura tecnológica, você tem que ter alguém ou alguém com foco nisso, e isso que eles fazem é muito mais complexo do que parece. Mas eu acho que existem algumas organizações que geram muito dinheiro fazendo isso. Nós não fomos capazes de fazer o direito, então digamos que nós desistimos, mas pode ser que nós voltemos a isso em algum momento e reimaginar isso, mas no momento nós não estamos fazendo. Mas eu acho que... E o que eu faria seria que eu procuraria aquelas organizações que fazem direito e que sirvam de modelo e conversar com as pessoas a respeito de como elas estão fazendo isso. Existem muitas histórias de sucesso nesse espaço, mas você tem que saber o que você está fazendo para realmente fazer direito. Vou esperar a Sarah beber água. Quer pegar? I'll wait for her to drink water. Vou esperar você beber água. Quer pegar alguma coisa na bolsa? Would you like to something from your bag? Okay.
enquanto ela tem uma pergunta da Kátia Brasil. Kátia é importante jornalista do Brasil também, tem um dos maiores veículos sobre a Amazônia Real, jornalista premiada. Ela vai fazer a pergunta. Bom, primeiro eu vou agradecer a Marcela Chagas, que conseguiu me tirar da fisioterapia e vir para cá, porque eu tinha trocado o horário. E eu acho que realmente foi assim, um convite, eu acho que estava escrito nas estrelas, né? Porque é uma gíria, Sara. É uma honra ouvir você. A gente está passando por um momento muito difícil no jornalismo independente. Eu represento esse jornalismo no Brasil. Tem o meu colega aqui também do Fala Rossi, tem os colegas também que é o Oswaldo, tem os colegas que estão no YouTube também acompanhando. O meu nome é Kátia Brasil e eu sou fundadora da Agência de Jornalismo Independente Amazônia Real, que está sediada em Manaus, e a minha sócia fundadora é Laís Farias. Eu me coloco como mulher negra, Laís Farias é uma mulher indígena, então nós somos as primeiras mulheres diretoras de mídia independente e até mesmo privada do norte do Brasil. Então a gente rompeu com aquela mesa cheia de homens brancos que você mostrou aqui há 10 anos atrás. A gente contrata jornalistas, pagamos os jornalistas, muitos, infelizmente, a gente não consegue ainda pagar como os contratos trabalhistas do Brasil, mas nós temos contratos de CNPJ. A gente recebeu diversos prêmios, somos reconhecidas em diversos setores, temos muitas causas. A primeira é a causa dos povos indígenas e negros da Amazônia. Depois temos as causas das crianças, das mulheres, das pessoas LGBT, mas a gente buscou ir pelo caminho do jornalismo sem fins lucrativos, porque no início a gente pediu patrocínio das empresas, a gente recebeu mais de 30 nãos. Foi muito difícil, as pessoas diziam que não sabiam o que era esse jornalismo independente. Ainda mais liderado por 2 mulheres, que vêm das minorias, e também pelo fato de que nós estamos rompendo, né? Estamos rompendo com o sistema, esse sistema da mídia patriarcada, da mídia machista, que existe não só no Brasil, como no mundo inteiro. E nós buscamos fazer esse jornalismo colocando normas para as organizações e empresas que nos financiam. Primeiro, não recebemos dinheiro público que venha de governo, município. Foi a questão mais difícil. Nós levamos um fardo nas costas por causa disso. A gente não recebe dinheiro de mineração, porque a gente denuncia os crimes ambientais que acontecem nos territórios indígenas. Quando a gente fala do dinheiro público, é de municípios, de estados, porque os governantes, principalmente no norte do Brasil, eles cerceiam a imprensa. Então, a gente, para evitar que os nossos jornalistas sofram ameaças, sejam ameaçados de morte, como nós já fizemos, quando eu e a Laís já enfrentamos isso por muito tempo. Eu fui ameaçada de morte, a Laís também. Então, my partner as well, so we cannot receive public money. Também não recebemos We don't receive money either from corrupt people, from businessmen involved in crimes against women and children. And there are a series of rules that we established, but in order to really have independent journalism, independent from what? We don't receive those resources. On the other hand, we receive money from philanthropy organizations and receive money from readers as well, not much, but currently this journalism is facing much difficulty because the ecosystem is inflated, and at the same time it's many medias, many people looking for money from the same source. So I ask if in the URL, if you have rules as well to receive these resources, and when did you manage to work at the same time with philanthropic organizations and with private companies? Because it is hard to work this way here, but today
I think thinking about looking for companies again. Otherwise, it will be the end of our journalism. We can't go on any longer because we need to look at others. At the newsroom, we need to hire, and at the same time, we cannot just wait for philanthropy resources. So would that be the path for independent journalism? That is a very, very hard situation. Because I know that courageous journalists like you are under threat. You know, when you take on big corporations and you advocate for people who are unempowered, it's hard to find the pathway to sustainability, to the money. I think that if there encontre organizações que possam apoiar uma organização como a sua, porque parece que o trabalho que você está fazendo é tão importante, mas o que acontece o tempo todo com organizações de mídia independente é que você está tão concentrado fazendo o trabalho que você não tem alguém que levante os fundos para que possa financiar o trabalho. Então, se existe alguma maneira de digamos, organização, uma pessoa que possa ajudar você a encontrar essas organizações internacionais que possam financiar você, porque é difícil obter, digamos que o governo aqui, quando você está cobrindo o governo, quando você na verdade é um oponente. Mas existem organizações fora do Brasil que talvez possam apoiar o seu trabalho, mas é muito difícil. Em termos da URL, qualquer oportunidade de anúncio que nós temos, nós perguntamos às diferentes organizações se querem aproveitar, porque existem muitas organizações na nossa rede que dizem não, que eles não vão anunciar, não vão aceitar anúncios de banco, do que seja, digamos da Nike, porque eles discordam com sua política. Então, você não tem que aceitar o dinheiro para se... Mas nós tornamos isso disponível para que aquelas organizações que se sentem à vontade com isso. Mas é tão difícil. Eu estava vendo um fellowship e que eu mencionei, e diversos dos fellows na organização, na fellowship, estavam, digamos, no exílio. Tem uma pessoa do Afeganistão que não pode voltar ao Afeganistão porque vai ser morto ou preso. Outro dos meus colegas, ela basicamente, liderou a investigação a respeito do governo da Eslováquia, que derrubou o governo, e o seu parceiro de reportagem e o seu noivo foram mortos pelo governo. Então, eu entendo que isso é um trabalho muito sério e muito difícil. Mas existem recursos e eu vou ver se eu consigo encontrar algum, porque existem organizações de financiamento que financiam organizações especificamente que fazem o seu tipo de trabalho perigoso e corajoso. Vou ver o que posso encontrar. Bom que já vamos sair daqui com soluções. Vem aqui, Kelvin, se apresente, por favor. Quero que você se apresente, porque ele é o menino do vídeo. Ele é o nosso Kelvin Araújo. Eu queria que você pudesse falar para ela
pouquinho também sobre você, né, para te conhecer. Oh, there's not much I think to talk beyond the video. I didn't know that you have seen the video because I was out there working on other things to supply to this whole lecture for you, for your staff, and for everyone which has been here. So my question about, first of all, I would like to say again, that it's a real honor to see you personally and to talk with you, because I already have known your work as not only as a successful businesswoman. I didn't like this word, but eu não gosto dessa trabalho, mas eu não consigo encontrar uma palavra melhor nesse momento. As a businesswoman, como uma mulher de negócios e do mundo da comunicação, e especialmente na comunicação negra, é realmente importante que nós tenhamos essa figura, que nós tenhamos essa figura, uma figura com a carreira longa. Você tem mais de 40 anos trabalhando nisso. You aged like wine. We all know that. Nós envelhecemos com vinho, sabemos disso. I would like to ask you, Bom, eu gostaria de perguntar, this whole lecture, toda essa palestra que você deu, você falou a respeito da sua carreira, você falou a respeito das suas conquistas em diferentes áreas. E eu gostaria de perguntar quais foram os pontos mais difíceis na sua carreira, desde o começo até os dias atuais, digamos, e então nós tínhamos uma pessoa jovem, idealista, que evoluiu para mais uma pessoa empresarial nos dias de hoje. E como foi o processo, quais foram os desafios que você encontrou nesse processo? Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou ao longo de toda essa jornada, analisando o seu trabalho na WRD e na URL Media e outros empreendimentos? E também qual conselho? Você está falando do dinheiro, do enfoque que as pessoas precisam para manter em relação a orçamento e também o jornalismo independente. Eu quero perguntar, beyond this other além question, disso, what was the biggest advices that qual seria o maior conselho que você these people pode working dar on a independent todos que journalism, estão trabalhando no jornalismo independente, the merging of a more fusão idealistic side that we all do had, idealismo que nós todos temos also em relação a também a garantir financial sustain retorno financeiro sustentável the project in nos maintaining projetos, para também manter important and relevant communication, uma comunicação work, importante e relevante website, em relação ao website ou também media, to say the least, os meios tradicionais, digamos. Seja televisão, jornal ou coisa assim. Eu não sei se você entendeu bem o ponto que eu estou querendo transmitir. Bom, primeiro, muito obrigado pelo vídeo. Foi muito bonito de vocês. Bom, são excelentes perguntas, todas foram ótimas. A parte mais difícil? Bom, eu comecei trabalhando em WRD em 2010, perdendo muito dinheiro todos os meses. E meu pai era o financiador, né? Então, se existe uma falta para a nossa folha de pagamento, ou a gente precisava de dinheiro, ele fazia os cheques. Meu pai faleceu em 2013. E eu estou administrando o canal por 3 anos e ainda continuamos perdendo dinheiro. Não muito, mas estava muito fragilizados. Quando meu pai faleceu, nós chamamos isso
ele não estava mais lá para preencher as brechas. Então, ficou tudo na minha responsabilidade para entender realmente como ter certeza que todo mundo estava sendo pago. E isso é a parte mais difícil de ser um empresário, porque as pessoas estão dependendo de você, as famílias das pessoas dependem de você e precisam pagar o seu aluguel, suas prestações com base no seu cheque mensal. E passei muitas noites sem dormir quando, por exemplo, era uma terça, a folha de pagamento era quinta e a gente não tinha dinheiro suficiente no banco. Portanto, a gente não tinha financiamento para pedir um empréstimo do banco, a gente não tinha nada. Uma vez, considerando que meu pai já não existia mais, era muito mais complicado. A gente não tinha. É como se você está andando num precipício sem uma rede por baixo. Eu acho que muitos empresários começam assim. Mas foi muito difícil, muitas noites sem sono, muito estresse, quando eu realmente não sabia como eu ia ter certeza que podíamos pagar a folha de pagamento. E aconteceu muitas vezes, não apenas uma ou duas vezes, aconteceu muito. Mas eu acredito em Deus, o divino, os ancestrais, seja o nome que vocês derem. Essas energias permitiram, porque eu nunca falhei em pagar uma folha de pagamento. E muita humildade também, porque eu ligava para as pessoas que eu conhecia, que deviam dinheiro para a gente, e eu falava assim, oi, posso passar aí e pegar aquele cheque agora que você está me devendo? E eles diziam, sim, sim. Então, acho que foi uma energia, né? E você tem que ter um grau de humildade também. E os nervos de aço também, porque você nunca quer transparecer a seus funcionários que a merda é muito frágil. Desculpem o palavrão, mas ela falou merda mesmo. Então, vocês têm que estar sempre representando, está tudo bem, está tudo ótimo, né? Mas às vezes as coisas estão péssimas. Mas isso realmente foi a parte mais difícil. Foi muito tempo, desde 2013 até 2020, nós nos tornamos, digamos, quando a Covid chegou, nós começamos a receber empréstimos e isso nos salvou, isso nos deu uma base, né? Um colchão, digamos, para começar a crescer, inovar, expandir. Então, nós nos tornamos rentáveis desde essa época. Não muito rentável, mas a gente é rentável agora. E foram anos muito difíceis, foram 7 anos muito difíceis. O que eu poderia dizer para os jovens, ou como foi a pergunta? O conselho, né? Bom. Primeiro, acredite em você. Então, quando eu comecei no canal de rádio, eu tenho que lembrar que eu estou no YouTube. Eu acho que estou falando só com você, mas está sendo transmitido, né? Bom, tenho que lembrar disso. Quando eu comecei no canal de rádio, havia muitos gerentes que entravam e saíam, como se fosse uma porta giratória de gerentes que nós tivemos no canal de rádio. E quando eu cheguei, eu era filha do dono, eu era uma mulher, sou uma mulher. Eu não era tão jovem, mas eu era jovenzinha. E havia uma premissa que eu não sabia o que eu estava fazendo. E porque existia tanta rotatividade, a equipe dizia, a gente vai esperar que logo ela está saindo. Ela não vai ficar. Todo mundo falava isso. E eu cheguei com ótimas ideias.
they were just like, you know, kind of like they would do the bare minimum. Eles iam fazer o mínimo possível naquela época. Eu estou com uma equipe totalmente diferente, não estou falando de quem trabalha comigo hoje em dia. Mas eu disse para mim, eles não sabem quem eu sou. Eles não têm ideia. Eles podem se fingir que não me conhecem e podem fazer o mínimo possível, mas eles não sabem com quem eles estão lidando. E pouco a pouco eu consegui apresentar diferentes coisas, o aplicativo, a participação de membros, e as coisas começaram a mudar. E depois, digamos, de alguns anos, eu consegui começar a conquistar a confiança da equipe de que realmente eu não estava lá apenas com a filha do chefe, nepotismo, que você está aí porque seu pai é o dono do canal, mas que você não está qualificado. Realmente não ajuda muito quando você é mulher, porque existe uma premissa que como mulher você não sabe o que está fazendo. Ainda tem isso. Eu tive que enfrentar isso tanto na empresa como fora da empresa. Quando você administra uma empresa que tem um perfil público, todo mundo acha que podem fazer melhor do que você. Todos acham que você não sabe o que você está fazendo e que, se eu estivesse no lugar dela, realmente eu mudaria as coisas. Portanto, acredite em você. E o outro, cuide de você. Cuide-se, porque esse trabalho é difícil, é duro e consome você. E você tem que ter certeza que você tem espaço para o seu autocuidado. E você tem que priorizar as coisas que te trazem alegria, seja passar um tempo com os amiguinhos, os amigos, né, as meninas lá. Mas tenha certeza que você tem tempo para fazer as coisas que você gosta, para se alimentar bem, dormir, ou ver filme, estar com os amigos, mas não se rompe, não, porque acaba com você e vai fazer você ficar doente, e isso não ajuda a ninguém. Então você tem que se cuidar. E ninguém vai dizer isso para você, ninguém. Ninguém vai dizer, vai para casa, levanta as pernas, descansa um pouquinho. É você que tem que dizer isso para você mesmo.